Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais um EBD Online. Hoje nós vamos falar especialmente do profeta Jeremias. Como ele é um profeta muito complexo, muito vasto em seus assuntos, eu vou tratar dele em duas aulas, ok? Essa primeira aula eu vou falar sobre a história dele em geral, e na próxima aula eu vou falar dos livros que ele escreveu e vamos mais a fundo no texto, nas características escritas dele e da mensagem dele, o que ele escreveu em geral. Podem ver aí que eu coloquei como subtítulo Jeremias, o profeta das lamentações. Eu vou aumentar aqui para vocês, ok? Vamos lá, aqui. Coloquei aqui Jeremias, o profeta das lamentações. O que significa exatamente isso? Eu coloquei esse nome porque ele foi um profeta que ele agiu de maneira muito... Ele escreveu as coisas de uma maneira muito emocional. Ele escreveu um livro chamado Lamentações. Ele foi um homem de muitas dores, emocionalmente falando. Ele viveu uma vida muito difícil. Eu diria que a vida dele foi mais difícil de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. E já já a gente vai entender por quê. Ele foi um profeta perseguido, odiado pelo próprio Israel, não tinha amigos, não casou, enfim, ele era um lobo solitário. E nós vamos entender agora no próximo slide não, no decorrer da aula, o porquê disso. E como é que foi a história dele, qual foi a relevância dele para Israel e qual a aplicação hoje na igreja que nós podemos ter dele. Ok? Vamos lá. Primeira parte aqui, eu cliquei errado. Primeira parte aqui, vamos fazer uma breve introdução sobre quem foi o profeta Jeremias. Bom, Jeremias, existem muitas discussões entre os estudiosos aí sobre o significado do nome Jeremias. Vou colocar os slides de fundo aqui para vocês. Perdoem se o vídeo estiver travando um pouco, ele infelizmente está com um problema aqui, mas vai dar para ver a aula direitinho. Okay? Existem muitas discussões teológicas aí, gramaticais, acerca de qual é o nome do profeta Jeremias, de fato, o que significa. O mais provável, entre o que eu pesquisei no geral, significa Iavé ou Javé lança. O Senhor lança. Mas por que esse nome? A ideia desse nome é que ele foi lançado num contexto hostil como missionário. Ou então a ideia pode denotar que Deus vai lançar algum tipo de praga contra Israel, ou algo do tipo. O nome dele, então, é consenso que tem a ver com o juízo divino, o nome de Jeremias. Era comum, né, aí os israelitas trocarem até seus nomes por um nome que tem a ver mais com o contexto que ele está vivendo, né? Então, certamente Jeremias é o significado do nome dele, é algo que tem a ver com a ira de Deus que Deus traria sobre o povo, e Jeremias era o profeta que estava anunciando essa ira. Né? Ele foi profeta do reino de Judá, no reino dividido, não no reino de Israel, ok? O contexto dele era muito hostil. Ele foi o último profeta que viveu antes do exílio e um pouco de tempo durante o exílio da Babilônia. Né? Esse exílio aqui, quando eu falo pré-exílio, porque eu estou falando do exílio babilônico, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, em castigo divino, e foi um marco na história de Israel. Então temos os profetas pré-exílicos e os pós-exílicos. Jeremias ele foi o último pré-exílico e ele atuou aí durante o exílio. O exílio aconteceu durante o ministério dele e ele profetizou também sobre o exílio. Ele viveu ali um pouco depois de Isaías. Ele viveu cerca de 7, 6 a.C. e ele profetizou durante os reinados de 5 reis. Eu destaquei eles aí. Josias, Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. Ele foi também contemporâneo de Daniel e Sofonias. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Certamente Daniel e Sofonias, Daniel principalmente era um pouco mais jovem que ele, né? Daniel foi levado jovem para o exílio da Babilônia. Não sei dizer se eles se conheceram, acredito que não. Mas existem indícios no livro de Daniel falando que lembram um pouco Jeremias. Né? Então vamos lá. O próximo ponto aqui. Para entender um pouco melhor a questão do nome dele, acho que dá para ver assim, né? Para entender melhor um pouco a questão do nome dele, a gente vai falar um pouco da história da infância dele, o que dá para tirar. A escritura não diz muito sobre a infância dele como diz sobre a infância do profeta Samuel, mas diz um pouco da infância dele e dá alguns pequenos detalhes que nós podemos começar a entender o porquê Jeremias ter esse nome e o ministério dele ter sido de forma tão dolorosa. Né?
Primeiro, falar um pouco sobre a infância dele. Ele foi criança durante o reinado de dois reis. Manassés e Amon foram terríveis reis. E o governo deles foi marcado por esses três pontos aí que eu citei na tela. Desculpe. Idolatria, principalmente a Baal, corrupção política e autoritarismo. Sendo que esses dois últimos aí são intimamente ligados à idolatria. Sempre quando a Bíblia fala sobre a corrupção política de Israel, ela relaciona diretamente com a idolatria. O povo aqui não separava religião de Estado. Não havia essa separação. Era muito junto as duas coisas. E corrupção política implicava necessariamente em uma corrupção religiosa, moral, uma ofensa a Deus, a semelhança do que aconteceu com o rei Davi, quando ele pecou, né, ele adulterou e também ele trouxe, né, Batseba para morar com ele. Meu cabelo está meio zoado aqui. Ele trouxe Batseba para morar com ele. E também, não somente isso, ele matou Urias, né? E isso foi um marco. O profeta Natan apareceu ali para ele recebeu o juízo da parte de Deus. E para você perceber que estava muito ligado. Hoje, se um político cometesse um assassinato, que, dicas de passagem, alguns já cometeram, certo? Certamente, se a justiça funcionar, certamente ele seria preso, mas não teria nada de religioso envolvido, não teria nenhum profeta envolvido, ou um pastor indo lá falar alguma coisa com ele, ou coisa do tipo. Mas aqui nessa época era muito diferente, não havia essa de Estado laico. Estou criticando o Estado laico, não estou fazendo isso, mas aqui na época não havia esse conceito, não sequer era uma possibilidade de separar religião de Estado. Todos os lugares do mundo seguiam um modelo parecido, chamado teocracia. Né? Mas, enfim, o pecado da corrupção política e o pecado do autoritarismo estavam intimamente ligados à idolatria. E aqui nesse contexto, a idolatria a Baal. Isso é um dos mais interessantes aqui. Como eu comentei em aulas anteriores, a idolatria a Baal era marcada, um dos marcos da idolatria a Baal era o sacrifício de crianças. Isso era algo muito pesado. Isso aconteceu aqui também. Não somente sacrifício de crianças, mas a mutilação. Eu falei isso na aula de Elias, do profeta Elias, sobre aquele momento que ele está ali no Monte Carmelo e desce fogo do céu, toda aquela história bonita e tudo mais. Esses são os aspectos da idolatria a Baal. E a partir da idolatria a Baal, vem todo um jogo de autoritarismo, corrupção política, enfim, tudo mais. Esse primeiro rei aí, Manassés, ele reinou durante mais de 50 anos. Isso foi o suficiente para viciar o sistema político-religioso de Israel de uma maneira tão poderosa que, mesmo que viesse um rei bom depois, o sistema estaria viciado. Ele não conseguiria fazer muita coisa. Vou mostrar um texto aqui que fala sobre uma das coisas que aconteceu na época da infância de Jeremias. Opa, de novo, desculpa. Vamos lá. Lá em 2 Reis, capítulo 21, verso 16, diz isso. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Eu não lembro agora se foi Manassés ou Amon, eu acredito que foi Manassés. Eu acredito que foi Manassés, que sacrificou o próprio filho a Baal. Ele fez isso. Eu não lembro qual verso exatamente, qual é a referência, mas se vocês lerem 2 Reis, vocês vão achar isso aí. Então, provavelmente foi Manassés mesmo. Não. Enfim, o próprio rei sacrificando o filho sobre o altar para trocar, seja prosperidade, seja o que for. Porém, algumas tensões políticas ali acontecem, né? Quando Manassés sai do reinado, entra Amon, que é o seu filho. Só que Amon, ele reina durante 2 anos ali. O pessoal ali dentro do reino conspira contra ele e o povo fez um rei chamado Josias. Esse rei Josias, ele era um rei excelente, ele era um rei temente ao Senhor, ele era um rei que ouvia Jeremias com prazer, ele entendia a mensagem, ele não estava aquém da lei do Senhor, e ele não estava ignorante o quanto o povo estava pecando diante do Senhor, não somente os reis, as autoridades religiosas, as autoridades políticas, mas todo o povo como um todo estava pecando contra o Senhor. Ele tinha essa noção. Porém, aqui vale fazer um adendo. O sistema estava viciado. Mais de 50 anos
de uma ditadura brutal, como a gente viu. Foi praticamente uma ditadura isso aqui, que derramou sangue. A gente leu nesse texto aqui que Manassés derramou sangue inocente. Algumas traduções dizem que ele alagou as ruas de Jerusalém com sangue. Então imagine a cena, já vi um alagamento. Né? Talvez tenha um pouco de, como é que eu posso dizer, de exagero aqui no texto, não sei dizer a questão da linguagem deles, ou talvez tenha um pouco aqui do estilo literário deles, mas a ideia, pense numa matança tão forte que teve aqui. Mas tão forte, que as ruas ficaram literalmente alagadas de sangue. Imagina ali cadáveres pela rua e a chuva vindo e enchendo as casas de sangue, enchendo as ruas de sangue. Uma cena horrível. Uma cena horrível de se pensar. Assim como tem algumas cidades, por exemplo, no Brasil, que você anda e você vê esgoto a céu aberto. Imagine você andar numa rua e ver sangue a céu aberto, cadáver para todo lado e sangue ensanguentado. Uma cena horrível, uma verdadeira ditadura. 50 anos disso. 50 anos de matança de crianças. 50 anos de matança de gente. 50 anos de, sei lá, talvez ver cadáver na rua, gente poça de sangue para todo lado. 50 anos disso. Não era um rei que ia mudar toda a situação. Embora aquele rei era uma luz no fim do túnel. Se você pensar aqui comigo direitinho, você vai perceber que esse rei ele não teve muita influência nessa questão da idolatria, mas é uma coisa mais interessante. Quando nós temos um sistema político completamente viciado, nós temos um grave problema. Não adianta você mudar um cara lá dentro, por mais que ele esteja em um status alto, para mudar um sistema que já está décadas ou séculos viciado. Tome como exemplo o Brasil. O Brasil está passando por uma mudança política, tem muitos políticos bons novos, porém a quantidade de políticos ruins que existem no Brasil é tão grande que esses políticos bons muitas vezes se sentem de mãos atadas, eles não conseguem fazer nada, porque o sistema está viciado. Eu me lembro que teve eu não vou citar o nome de político nem de partido, tá? Mas teve um político, aparentemente um bom político, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que ele subiu ao palanque ali, ao púlpito ali do local, né, para falar algumas coisas, e ele denunciou os erros de outro político que estava ali na Assembleia, falando dos crimes de desvio de dinheiro, desvio de verba, apontando todos os crimes publicamente. Aquele político, eu me lembro, né, me lembro dessa cena muito bem. Eu vi na Lesp ali, eu vi no vídeo, né, na Lesp ali. Aquele político enfurecido saiu do lugar onde ele estava e saiu para espancar o político que tinha denunciado ele. Saiu para espancar. A sorte é que várias pessoas seguraram ele e não deixaram que ele fizesse isso. Então você vê que existem políticos dentro do nosso país que são autoritários. Alguns bem intencionados, mas eles se sentem de mãos atadas. Tá todo mundo ali conspirando contra ele. A mesma coisa acontecia aqui com o rei. O rei tinha seus conselheiros, tinha seus generais, tinha seu exército, tinha o povo. Se ele não tivesse apoio desse pessoal, ele não poderia governar. Não tem como. Não tem como. Então Josias, ele certamente não conseguiu implementar as mudanças que gostaria de fazer e o sistema todo continuou viciado. Tanto é que o rei Josias ele segurou muito o profeta Jeremias, no sentido de que protegeu ele muito durante o reinado do rei Josias. Jeremias não sofreu grandes coisas, mas quando o rei Josias saiu do poder, Jeremias começou a sofrer muito, muito mesmo. Muito mesmo. Vamos lá para a próxima parte. O chamado de Jeremias. Aqui tem um texto muito interessante que está lá em Jeremias capítulo 1, verso 5. Nós temos o seguinte texto. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te fiz profeta. Te consagrei e te constituí profeta às nações. O que isso quer dizer exatamente? Está dizendo que Jeremias ele seria profeta, mas ele não seria profeta apenas para Israel. A profecia dele serviria para além das portas de Israel. Você lê o livro de Jeremias, você vai ver sentenças da ira de Deus contra Israel, contra Judá e contra povos que estavam ao redor ali também. Você vai perceber isso.
Uma das coisas interessantes que acontece nesse texto, primeiro de Jeremias capítulo 1, ele fala sobre o que aconteceria com Israel exatamente. Então Jeremias ele tem uma visão, e nessa visão tem uma panela ali cozinhando alguma coisa no fogo ali. E essa panela estava apontada para o norte. E Deus diz assim: do norte vai vir a destruição, vai vir a condenação, vai vir a minha ira. O que isso significa? Então, esse conceito aí, essa figura de linguagem, essa visão que Deus usa para falar com Jeremias, significa que Deus estava literalmente cozinhando o povo. Agora vamos à analogia da panela aqui, para entender melhor o que estava acontecendo aqui. Veja só. O que você faz numa panela? Né? O que você faz? Você coloca comida ali. Você vai temperar a comida, você vai mexer na comida, você vai fazer com que uma comida que não vale nada, que está pura ali, está crua, que não está comestível ao seu paladar, que vai fazer mal para você, que pode fazer com que você vomite, né? Vai fazer com que aquela comida, aqueles ingredientes se tornem algo que seja palatável a você. Eu penso que é isso que Deus está fazendo com o povo de Israel. Através do exílio, Deus estava cozinhando Israel, trazendo ira, trazendo fogo, removendo os germes, removendo a maldade e transformando Israel em algo palatável a ele, para que ele não vomitasse Israel fora. Esse era o ponto aqui. Então era um contexto de ira. Mas sempre quando Deus traz ira ao seu povo, ele também aponta lá na frente a redenção. Basicamente esse o chamado de Jeremias. A ideia de que Deus traria ira contra o seu povo e que Deus ele seria bem sucedido nessa ira. E não somente isso, mas ele mudaria o coração do seu povo através dessa ira. Isso acontece com a concretização disso. Vocês lembram do profeta Ezequiel? Lembram dele? Só ver uma coisa aqui, gente. Desculpa. Vocês lembram o que o profeta Ezequiel fez? Ele escreveu uma profecia, né, que dizia o seguinte, falando sobre o Vale dos Ossos Secos. E a profecia do Vale dos Ossos Secos, todo o contexto dela é sobre a restauração de Israel. E Deus trazendo a vida novamente para Israel depois do exílio. Isso se concretiza lá na frente. Então Deus está aqui falando, olha só, a panela aqui está vindo a destruição do norte. Mas através desse momento, dessa ira, eu vou transformar o meu povo em algo que seja palatável para mim. Em algo que eu possa comer, segurar, me degustar, sentir prazer. E não nessa lambança, nessa terrível chacina que os reis vêm fazendo, que o povo vem fazendo com seus filhos, ou coisa do tipo. E essa idolatria terrível que vem acontecendo aí. Enfim, vamos para o próximo ponto. Falando agora, só fazer um adendo aqui, gente. Eu vou pular do chamado para outra parte, porque o livro de Jeremias, em primeiro lugar, ele não tem tanta história assim, ele tem muito mais profecias, né? E as histórias são poucas, então a gente tem ali no primeiro capítulo, aí daqui a pouco tem a história lá pro meados do capítulo 30, depois do capítulo 40, enfim. São muito pontuais, e nem tudo aqui no livro de Jeremias está em ordem cronológica. Então, eu coloquei, aqui separei cronologicamente o que foi acontecendo na história de Jeremias, ok? As partes cronológicas da Bíblia, beleza? Vamos partir para o próximo ponto aqui. Próximo. Um livro é queimado. Vocês podem ler essa história em Jeremias capítulo 36. Eu vou ler o texto aqui para vocês, vou colocar na tela aí. Ficou maior. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com o canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Deixa eu voltar aqui e deixar essa imagem legal aqui. De um rei colocando o livro no fogo, né? Contextualizando aqui para vocês. Trazer um pouco algo parecido com os nossos dias. Vocês sabem o que aconteceu no nazismo, na época do nazismo? Aconteceu uma grande queima de livros. Principalmente livros de judeus, de autores judeus, de grandes autores judeus foram queimados numa grande fogueira.
Acontece isso muito quando você quer implantar uma ditadura e você não quer ninguém que realize um contraponto a você ali, um rei autoritário, ou um presidente, ou seja o que for, um imperador autoritário. Ele vai mandar queimar tudo que não presta, tudo que ele considera errado. Ele vai reprimir de todas as maneiras possíveis. O que está acontecendo aqui nesse capítulo? Jeremias ele começa a ouvir a voz de Deus, a o perceber, não sei o que aconteceu. Deus começa a falar com Jeremias. E aqui acontece um fato interessante. Jeremias chama o seu servo Baruque e fala: você vai anotar todas as palavras que eu ditar para você. E Jeremias ele traça uma sentença contra o povo, falando sobre ira, falando sobre julgamentos, falando sobre coisas terríveis. E ele fala o seguinte: olha, você vai pegar esse livro, eu não posso entrar lá, fui expulso desse lugar, você vai pegar esse livro e vai entregar para o pessoal lá. O pessoal vai ler e pode ser que ele se arrependa. Então ele, Baruque, ele vai, leva o livro, e esse homem aqui, Geudi, leu 3 ou 4 folhas do livro, né, como está escrito aí no texto. Então o rei já se enfurece, levanta e pega o rolo da mão, cara, corta, joga no fogo e faz todo aquele showzinho que ele fez, né? É uma demonstração clara de autoritarismo. Eles estavam completamente cegos. E é interessante que quando você vai ler esse verso, você vai ver que eles não se converteram, ou seja, eles não se converteram dos maus caminhos. Quando Jeremias envia o livro, ele fala assim, olha, pode ser que eles se convertam dos maus caminhos e que Deus vai livrar eles desse mal. Deus está dando uma chance para eles. Mas quando eles leem, eles não têm sequer remorso. Pega o livro, já corta, rasga e joga. E logo depois, Deus manda Jeremias escrever tudo de novo. E ele escreve tudo de novo. Padrões na história, assim, existem muitos de livros queimados. Aconteceu no nazismo, aconteceu na União Soviética. Na União Soviética havia uma lista, muito engraçada, havia uma lista de bandas de rock proibidas, porque falava mal do comunismo. Lembrando aqui um pouco da história do nazismo, na época do nazismo teve aí uma noite chamada Noite dos Cristais, onde as pessoas saíram, onde várias pessoas do partido nazista saíram nas ruas afora e começaram a destruir negócios de judeus, depredar loja, pegaram judeus e levaram para o campo de concentração, foi a verdadeira chacina que aconteceu ali. Aí, tudo isso aqui, né, essa história de terror, de autoritarismo está acontecendo aqui em Jeremias também. Você pode ver que autoritarismo, queimar livro, calar pessoas, calar profeta, calar pastor, seja o que for, não é de hoje. É antigo. A diferença é que hoje não tem separação entre igreja e Estado. Hoje tem separação entre igreja e Estado, mas nessa época não tinha. Né? E Adolf Hitler ele fez esse evento aí de queimar livros, não somente isso, mas a Igreja Católica Medieval também fez várias queimas de livros. Ninguém podia questionar a autoridade da Igreja Medieval. Hitler fez isso, vários regimes no mundo fizeram isso em todos os livros que eles consideram nocivos à paz, ao Estado, ou seja o que for. Na China acontece coisas muito parecidas. É terrível. Basicamente, o que está acontecendo aqui é Satanás está usando um rei para calar a voz do profeta Jeremias. Porém, como disse Jesus, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus estava falando através da boca do profeta. E conforme Deus ia falando, ficava bem claro, olha, isso aqui pode queimar quantas vezes quiser. Queimar de novo, eu vou ditar tudinho para o meu servo Jeremias e vou mandar ele escrever tudo de novo. Basicamente, esse trecho aqui, que o livro é queimado e reescrito, é como se Jeremias estivesse dizendo, olha, as palavras do Senhor jamais poderão ser queimadas, elas vão ressoar até os fins dos tempos. Vocês podem mandar queimar, vocês podem mandar rasgar, vocês podem mandar fazer qualquer coisa, não vai desaparecer. Isso tem acontecido ao redor do mundo, na igreja, as pessoas têm tentado proibir entrada de Bíblia, as pessoas têm tentado proibir pastores, igrejas, mas a palavra de Deus não pode ser destruída. Amém? Amém. Vamos para outro ponto da história de Jeremias. Aqui é um ponto muito interessante. E a gente consegue perceber aqui, já no voltar um pouco para o ponto anterior aqui, uma coisa muito interessante. Foi só o rei Josias sair do poder
que a perseguição ao profeta Jeremias já começou. Ou seja, o único cara que estava segurando ele lá, para ninguém fazer nada com ele, saiu do poder. Então o que aconteceu? Aconteceu isso. Começou um reinado de autoritarismo. Só para frisar, nesse texto aí, Jeremias 36, o rei era se não me engano, Jeoaquim. Okay? Deixa eu voltar aqui um pouco para eu confirmar se era esse rei mesmo. Aqui, se eu não me engano, era Jeoaquim mesmo, ou Jeoacás. Não lembro. Vocês leiam aí no texto. Depois, é muita informação para declarar. Próximo capítulo, lá em Jeremias capítulo 37. Jeremias é jogado em um cárcere. Vamos ler esse trecho aqui. Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e meteram-no no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em um cárcere. Também é muito comum entre reis autoritários, entre pessoas autoritárias, calar todo mundo que queira falar contra o rei. O que acontece? Eles sentem-se deuses e pensam que podem fazer tudo e calar quem pensa diferente. O que está acontecendo aqui nesse trecho aqui de Jeremias capítulo 37? O que acontece é que Jeremias começa a profetizar de novo sobre o exílio da Babilônia. Eu vou abrir a Bíblia aqui no meu celular para ler alguns trechos com vocês que eu não coloquei ali. Ok? Jeremias capítulo 37. Vamos lá. Que já era o rei Zedequias. Veja só, vou ler a partir do verso 6 aqui. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito, e voltarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, a tomarão e queimarão no fogo. Assim diz o Senhor: Não nos enganeis a vós mesmos, dizendo: Sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, contudo levantariam, e cada um na sua tenda, e queimariam a fogo essa cidade. Então, é essa palavra que Jeremias vai falar com o rei, com os príncipes do rei, com as pessoas que estavam ali. Vai dar o conselho seguinte, rei. Não adianta, os babilônicos e os caldeus, eles vão invadir. Vou colocar isso aqui no fogo. Não tem jeito, Deus está decidido a fazer isso. Desde o início do meu ministério ele vem falando isso. Não adianta. O que aconteceu? O que aconteceu? O rei não gostou. Falou, não quero saber. Não vai acontecer nada. Joga esse cara no cárcere. Uma coisa interessante aqui nesse momento é que Deus fala também que, não sei se um capítulo próximo, não lembro agora, mas nesses momentos aqui da invasão da Babilônia, eles dizem uma coisa muito interessante. Deus diz assim o seguinte: olha, se vocês se entregarem, vocês não vão sofrer nada. Porém, o que acontece? Nós vamos ver exatamente no próximo trecho aqui. Vamos lá. No próximo. Vamos lá. Jeremias na cisterna. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. O Jeremias passou um bom tempo aí nessa cisterna. Vou aumentar a imagem para vocês aqui, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem mais ou menos como foi a situação. O povo furioso contra Jeremias, por profecias parecidas, né? Fez o seguinte: a gente não quer ouvir esse cara. A gente não quer ouvir essas palavras de condenação, de morte, de Babilônia invadindo e pegando a gente aqui, não. Vamos jogar esse cara na cisterna para calar ele. Então mandaram jogar ele na cisterna, depois passaram alguns dias ali, o rei mandou soltar depois. Mas Jeremias faz algumas alegações muito interessantes aqui. Ele diz para o povo se entregar aos babilônicos. Ele diz ao povo para se entregar. Porém, o povo rejeita isso. Né? Eles rejeitam, eles fazem tudo ao contrário do que Jeremias estava tentando dizer ali, tentando falar.
E eles ficando com raiva de Jeremias, jogaram ele na cisterna, como uma forma de calar ele, como uma maneira de exercer autoritarismo contra Jeremias. E... vou botar aqui de novo. E isso, vocês podem perceber nesses tempos aí, nesses trechos, que Jeremias era uma pessoa solitária. Ele não tinha amigos ali. Ele estava contra o povo o tempo todo, porque ele estava falando de condenação e o povo estava, sabe, o tempo todo contra ele. Imagina aquela pessoa que tem uma má fama em um lugar e é linchado em todo lugar que vai. Era Jeremias, só que ele não era uma má pessoa. Era uma boa pessoa. Outra coisa interessante é que Deus proíbe, não sei se era, mas ele recomenda que Jeremias não case, porque não havia ninguém, em primeiro lugar, que apoiasse Jeremias ali. E segundo, a cidade seria destruída de tal forma que não teria o porquê Jeremias casar e ter filhos. Então, Jeremias não tinha esposa para apoiar, não tinha filho, não tinha amigo para chorar no ombro, nada. Era só ele e Deus. Agora, imagine você, pelos momentos mais difíceis da sua vida, você passando só você. Sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem filho, sem amigo para contar, sem ninguém para conversar. Tá todo mundo odiando você, tá todo mundo contra você. Terrível, né? Era essa a vida de Jeremias. Por isso que eu disse aqui que ele era o profeta das lamentações, porque ele foi emocionalmente muito abalado. Ele ficou depressivo muitas vezes, sem forças e sem fôlego. E Jeremias, ele foi um grande guerreiro de Deus, na minha opinião. E ele foi um profeta muito necessário nesse tempo. Muito necessário. Embora a vida dele tenha sido muito triste. A vida do profeta Isaías foi muito melhor. A vida do profeta Samuel foi melhor também. A vida do profeta Moisés. Enfim, de todos os outros. Mas a vida de Jeremias foi muito difícil. E aqui vale um adendo. Eu entendo Jeremias como talvez um ponto inicial para o chamado missionário da igreja como um todo. A igreja, ela muitas vezes vai ficar isolada do mundo. Né? A igreja muitas vezes vai ficar isolada do mundo. Vai ser jogada em cisternas e não vão ter a quem recorrer. Vai estar, seja quem for presidente ou o líder local. Nós vamos estar só. Mas o que importa é que as palavras do Senhor, que Deus coloca no nosso coração e que Ele nos leva a pregar e proclamar às nações, jamais passarão. E as palavras terão um efeito, seja para a condenação do povo, ou seja para a salvação deles. Amém? Vamos continuar aqui então com a aula de Jeremias. Jeremias, ele foi de fato um servo sofredor. Ele passou ali, talvez dias ali sem água e sem comida. E depois ele foi tirado ali, ele fica nervoso, tem uma briga, enfim. Só que, o que acontece? Vamos ali para o próximo texto. Quando a Babilônia invade a cidade, o que acontece? Tudo acontece, eles tocam fogo, mata muita gente, tem toda aquela coisa, porque eles não ouviram a voz de Jeremias, a voz do Senhor. Eles se entregarem. Né? Então, para que Deus fosse glorificado. E Deus quis deixar aqui, através de Jeremias, uma mensagem bem clara. Que aquele que proclama a palavra dele não será calado jamais, por mais que morra, ou por mais que seja jogado em cisternas em qualquer lugar. Ele estava tentando deixar claro aqui, olha, você vai tocar em todo mundo aqui, só não vai tocar em Jeremias. É como se fosse aquela conversa entre Deus e Satanás sobre a vida de Jó. Você vai tocar nos filhos dele, você vai tocar, mas não toque nele. Não mate ele. Não pode fazer isso. Bom, foi isso que aconteceu. Deus, ele poupa Jeremias. Deus, ele usou a Babilônia como um instrumento de juízo para Israel, mas ele meio que decretou assim, ó, Jeremias, vocês não vão tocar de jeito nenhum. Não vão tocar, para que fique claro que eu sou fiel e para que fique claro que sou eu que estou falando e decretando todas essas coisas e essas calamidades. Veja o que está escrito no Jeremias 39, de 11 a 12. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, o chefe da guarda, dizendo, toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Inclusive, Jeremias, ele prefere ficar na terra de Israel. Ok? Agora, vamos para o próximo ponto. A fuga para o Egito. Vamos ler esses dois versos antes para entender. Assim será com todos os homens que tiveram o propósito de entrar no Egito para morar.
Morrerão a espada, a fome e de peste, não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfilis. O que aconteceu aqui? A gente já está caminhando um pouco para o final, ok? O que aconteceu aqui exatamente? Aqui, Jeremias, ele... como é que eu posso dizer? As pessoas que restaram na cidade ali de Jerusalém começaram a perguntar para Jeremias sobre o que fazer. E Jeremias recomenda: não fujam para o Egito. Não fujam, não façam isso, porque vocês vão morrer lá. O que acontece? Eles fogem para o Egito. Depois de tudo que ouviram de Jeremias profetizando literalmente a vida toda e todas as coisas acontecendo, o exílio, seja o que for, tudo ali acontecendo, eles olham para Jeremias, perguntam o que a gente tem que fazer. Vocês podem ler o trecho, eles vão dizer isso: nós vamos fazer conforme o que você disser. Jeremias fala: não vão para o Egito, vocês vão se dar mal lá, vocês vão morrer. E o que eles fazem? Obrigam Jeremias a ir para o Egito junto com eles. E acontece lá no Egito o que o Senhor decretou que acontecesse. Eles morrem lá. São assolados lá. Enfim. Jeremias é um grande exemplo de um profeta que não foi ouvido. Só foi ouvido por Deus. Ele passou a vida toda profetizando contra os reinos, contra esse sistema viciado. E a voz dele por si só, é claro, que como Deus teve efeito. Mas o povo não quis se arrepender dos pecados, quiseram continuar na maldade. Quiseram continuar ouvindo e ignorando a voz do Senhor, como se eles tivessem algum tipo de controle sobre a situação. Mas eles não tinham esse tipo de controle sobre a situação. Então aconteceu o que aconteceu. A matança que teve em Israel foi um aviso de Deus, não somente para Israel, mas para o mundo, para a humanidade, para dizer o seguinte: a ira de Deus está sobre vocês. Vocês pecaram, vocês em Adão se afastaram de mim. Vocês precisam se arrepender, senão a ira de Deus vai cair sobre vocês. Vocês precisam abandonar as suas maldades. É isso que precisamos pregar. Bem? E muitas vezes seremos ignorados, como Jeremias foi ignorado. Muitas vezes nos lançarão no cárcere, seja verbalmente, seja em qualquer lugar, seja em rede social, seja num país que vamos pregar, seja na nossa cidade, seja no nosso bairro. Nós vamos muitas vezes ser negligenciados. Mas a palavra do Senhor não vai falhar jamais, jamais. Céu e terra passarão. Podem queimar livro, podem rejeitar, podem escolher não ouvir. Mas a palavra do Senhor jamais, jamais vai falhar e vai voltar vazia. Ela vai para a salvação ou para a condenação. Eu vou fazer aqui um paralelo com Jesus. Eu vou ler aqui João capítulo 1, um verso muito lindo. Vamos lá. Vamos ler, vamos ver. Deixa eu ver o texto que eu vou escolher. Veja só o que diz o texto aqui. Veja só, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o reconheceu. João 10. João 1, 10. Agora o 11. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? A Bíblia diz também que ele, Jesus, é a luz que ilumina toda a humanidade. Jesus também fala que, a Bíblia também fala que Jesus é a luz. Né? Desculpa, eu me confundi aqui. Jesus fala para Nicodemos que quem não crê nele já está condenado. A Bíblia também fala que a condenação é esta, que os homens preferiram as obras das trevas. E aqui é o que está acontecendo. Eles preferiram rejeitar a voz do Senhor e ir atrás das obras das trevas. Não era só uma fuga para o Egito.
Eles estavam rejeitando tudo que Jeremias vinha falando. E Deus, no último momento, deu assim, ó, vocês têm essa pequena possibilidade de se arrependerem para serem salvos da calamidade que está por vir. E eles falam, não queremos. Então, ira e calamidade para vocês. Jeremias estava no povo de Israel, mas o povo de Israel não o conheceu. Veio para o que era seu e o seu não recebeu. Né? Veja o paralelo que lindo de Jeremias com Jesus. Jeremias foi para o seu povo, mas o seu povo não reconheceu. Jesus veio para o povo de Israel, mas o seu povo não reconheceu. Grande parte do mundo não reconheceu. Ele veio para a sua criação e a sua criação não reconheceu. Mas todo aquele que ouviu as palavras de Jesus foi salvo. E todo aquele que seguiu as palavras que foram faladas de Deus por intermédio de Jeremias foram salvos também. Amém? Amém. Vamos para o próximo ponto, já caminhando para o final. Morte de Jeremias. A tradição judaica diz que ele morreu apedrejado no Egito. Como aconteceu com Isaías, existe uma tradição judaica que diz, né, que Jeremias morreu ali apedrejado no Egito. Quando ele foi forçado a ser levado para o Egito, os judeus, ele talvez continuou profetizando ali, os judeus não gostaram e apedrejaram ele e mataram ele. É uma história que é possível, assim como a história de Isaías, que diz que ele foi cerrado ao meio, né? Mas não existe ainda uma prova cabal de que isso realmente aconteceu. Isso é uma tradição extra-bíblica, não tem muito sobre isso. O máximo que nós vamos ter na Bíblia é Hebreus 11:37. Eu vou ler aqui para vocês. De novo, vou abrir a Bíblia aqui. Hebreus 11:37. Diz o seguinte: foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. É uma possível, alguns especulam que é uma possível referência à morte de Jeremias. Né? E aqueles cerrados ao meio também é possível que seja uma referência à morte de Isaías. Porém, focando aqui em Jeremias, muitas pessoas eram mortas apedrejadas. Né? Então, também o texto não diz que foi Jeremias. O texto aqui bíblico de Hebreus fala sobre vários profetas, patriarcas, enfim, mas como não ia citar Jeremias, que era um cara tão importante, que era um profeta tão importante para o povo de Israel? Né? Eu acho estranho citar como ele morreu, mas não citar o nome dele. Talvez fosse, sei lá, já conhecido entre o povo, mas ainda assim é uma tradição que carece de evidência histórica. É possível, mas precisamos de mais fontes. Enquanto essas fontes não aparecem, permanecemos sem saber e permanecemos em silêncio, porque a Bíblia se cala nesse assunto também. Jeremias e a igreja de hoje. Primeiro, pregar o juízo de Deus é um dever nosso como igreja. Nós não podemos deixar de pregar o juízo de Deus. Nós não podemos amenizar nossa mensagem apenas. Não devemos ser grossos. Não devemos já chegar com os dois pés no peito falando, vai todo mundo pro inferno aqui. Também não é assim. Mas nós precisamos dosar certamente, temperar corretamente a mensagem, o sermão, a evangelização, falar um pouco da ira de Deus, não fazer com que o povo seja negligente. Né? Dependendo do contexto, a gente pode modular aí a quantidade, vamos dizer assim, como nós devemos falar de ira ou não. Então, como é que Deus converteria, por exemplo, um assassino, um preso, alguém que matou outra pessoa? Através de juízo. Você não pode amenizar a mensagem para ele. Você não pode simplesmente chegar assim, Jesus te ama através dos seus erros. Não, você tem que se arrepender do seu pecado. Você cometeu um assassinato. Você matou, tirou sangue humano. Você não pode fazer isso. É pecado. E o juízo de Deus está sobre você. Agora, como é que você prega para uma pessoa que não comete esse tipo de pecado? Você vai fazer abordagens diferentes. Mas, de qualquer forma, você vai amenizar o juízo. Desculpa, não amenizar, desculpa. Falei errado. Mas você vai dosar de maneira diferente a maneira como você fala com o juízo. Mas, de uma maneira ou de outra, o juízo de Deus jamais pode ser retirado da mensagem do Evangelho. Jesus sempre falava de salvação, falava de amor, mas falava de juízo. Ele dosava bem aos fariseus, que chegavam arrogantes, chicoteavam pessoas e mandar crucificar herege. Era aquela coisa, mandaram crucificar Jesus, né? Apedrejar uma mulher, enfim. Os fariseus, ele falava assim, raça de víboras. Eles matam seus profetas.
O juízo de Deus está sobre vocês. Tem um trecho que Jesus chama ali os judeus que estavam com ele de filhos do diabo. Mesmo sendo eles filhos de Abraão. Você vê a gravidade da situação. Então Jesus ele soube dosar bem. Mas para o paralítico que desceu ali do teto, né, no lugar onde Jesus estava, ele não falou diretamente de inferno. Ele curou e falou, teus pecados estão perdoados. E depois falou, não volte a cometer pecados, senão algo pior pode acontecer. Né? Então, a gente tem que saber dosar direitinho, dependendo da circunstância. Mas de maneira nenhuma, a gravidade do pecado e o poder do juízo de Deus deve ser ignorado. Precisamos falar sobre o juízo de Deus. Precisamos falar sobre o inferno. De maneira sábia, para não soar também super severo e sem amor nenhum, mas de uma maneira, mas também para não soar super amoroso e sem juízo nenhum. De uma forma ou de outra, analisando o contexto em que estamos, precisamos falar um pouco sobre o juízo de Deus. Segundo ponto, seremos solitários em relação ao mundo, seremos jogados em cisternas, ignorados de ciclos de amigos, muitos sim, outros não, alguns aceitam, outros não aceitam, mas enfim, em muitas situações seremos solitários. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você é missionário em um país distante, você certamente sabe que você quer ser rejeitado. O que falar dos nossos irmãos lá no primeiro século da igreja que foram jogados aos leões para serem comidos nos coliseus, judeus e cristãos? Eles foram solitários em relação ao mundo. O mundo estava contra eles. E muitas vezes, depende do contexto aqui do mundo. Quando eu falo mundo, eu falo não crentes. O mundo pode ser o país que você está, a casa que você está, a sua família, pode ser a sua escola, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua cidade, o seu bairro, seja o que for. Seja qual for o contexto. Ao universo que você está inserido, ao mundo que você está inserido. É possível que você esteja rejeitado. Esteja preparado para isso. Para ser solitário às vezes. Para ser impedido de muitas coisas por causa do amor de Cristo. E seremos injustiçados dia após dia por causa de Cristo. Nós vemos isso várias vezes. Hoje em dia. Principalmente com esse politicamente correto surgindo aí. John Piper teve o seu audiobook, o seu livro em áudio sobre o coronavírus. Ele escreveu um livro chamado Cristo e o Coronavírus. E o YouTube bloqueou o conteúdo dele por dizer que contém discurso de ódio. Olha que foi ignorado. Mas o John Piper está ali firme e forte, pregando a palavra de Deus. Isso intimidou ele de forma nenhuma. Ele está ali pregando. Eu me lembro que teve um caso da igreja luterana nos Estados Unidos que postou no Facebook uma frase que dizia Deus é luz e nele não há trevas alguma. As pessoas chegaram comentando, dizendo que aquele verso era um verso racista. As pessoas da igreja estavam comentando, dizendo que aquele versículo era racista, que a gente tinha que rever o que pregava. Gente, o que tem a ver? Estão querendo minar a Bíblia, estão querendo colocar fogo na Bíblia. Mas diante dessas situações, nós não podemos recuar. Infelizmente, vocês ficaram tristes em saber que a Igreja Luterana Americana recuou e apagou e pediu desculpa. Mas nós, como igreja, não podemos recuar jamais. Jamais. Seremos injustiçados, seremos colocados na parede, mas não podemos recuar. Lá em Romanos 8, diz que nos separará do amor de Cristo será tribulação, será perseguição, será fome. Nada pode nos separar. Nada. De meio desse todo caos, Deus vai preservar a nossa alma sã e salva. Amém? Irmãos, era isso que eu tinha para hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Tenham gostado. Semana que vem continuamos aí com as aulas, ok? Jeremias parte 2. Vou falar sobre o livro de Jeremias e vou falar sobre o seu livro de Lamentações. Amém? Vamos encerrando por aqui. Coloquei esse trecho aí, né? Quem nos separará do amor de Cristo. Mas enfim, já falei sobre ele. Próxima aula, características literárias dos escritos do profeta Jeremias. Não percam. Eu esqueci que tinha esse slide, gente, desculpa. Mas enfim, próxima aula, não percam. E espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês. Continuei fazendo cultos domésticos. Hoje à noite nós teremos culto, ao vivo também. Também ao vivo e presencial para quem pode ir. Mas enfim, continue aí. Na paz de Cristo, orando
perseverando em oração, perseverando na pregação. E que Deus abençoe tudo o que vocês fazem diariamente. E que Deus nos dê forças para vencer esse momento de pandemia. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.